e os últimos serão os primeiros. Começamos agora, nesse exato momento, a fornecer a vocês e a nós tudo aquilo que tudo aquilo que estamos dispostos a entregar. Nós começamos com o mesmo nervosismo de quando fizemos o primeiro programa. Porque o primeiro programa de toda essa série está aqui hoje, junto conosco. O mesmo friozinho na barriga. A mesma vontade de acertar em cada respirada, mais do que em cada palavra, em cada pensamento. Nos municiamos desde o início a estar atentos e sintonizados com aquilo que nós, a espiritualidade e vocês precisem. Estamos hoje de uma forma simples, única, mas com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, desde que gravamos o primeiro programa, a terminar neste ano, neste programa, que deverá também ser o último desta série. E os últimos serão os primeiros. Porque se você ligar em janeiro, o primeiro que você vai ver será esse. É muita responsabilidade. Pensar no que pensar. Há algum tempo atrás, alguém escreveu que se nós afastarmos 63 milhões de anos-luz da Terra e olharmos para a Terra, obviamente que respeitando toda a condição da curvatura, da gravidade, nós conseguimos ver, olhando a Terra, os dinossauros. Quanto mais se afasta da Terra, mais longe no tempo nós conseguiríamos olhar para a Terra. Então chegaram à conclusão científica de que se afastando 63 milhões de anos-luz, enxergaríamos os dinossauros. E hoje nós estamos afastados mais ou menos 15 a 20 anos das primeiras tentativas de gravação de programa. E hoje nós podemos olhar para o programa e ver como começamos. Os dinossauros daquela época. Como tudo começou. E isso me enche, eu não digo de orgulho, porque o orgulho foi a causa da queda de muitas nações, de muitas famílias, de muitos propósitos. Mas me enche de uma tal confiança que a isso me leva a ter virtudes, ainda que eu não as seja. Mas como disse Francisco de Assis, que eu as porte. Que eu não seja a paz, mas que eu leve a paz. Que eu não seja a bondade, mas que eu leve a bondade. Que eu não seja o amor, mas que eu leve o amor. E isso vendo sentado de cima de uma experiência de tantos anos, olhando para vocês, sentado aqui nessa cadeira, na cadeira da Mundo Maior, na cadeira da Boa Nova, na cadeira de centenas de centros que nós passamos por esse Brasil afora. Sentados, mas não descansando. O fato de sentar nunca nos concedeu o direito de parar de pensar. E somos e estamos. Somos o que pensamos e estamos onde o pensamento está. Então agora, sentado aqui, eu já consegui viajar 66 milhões de anos-luz para poder olhar os dinossauros na Terra. Clarencio conseguiu enxergar André Luiz em nosso lar. André Luiz conseguiu enxergar o século XVI com a ajuda da espiritualidade em um irmão sentado. Como funciona e o que fazer sempre foi aquilo que nos ocupou desde da efetividade, desde a elaboração, desde a arquitetura destes programas que hoje nós dizemos que é o despertar necessário. O que fazer? Para que fazer? E com quem fazer? O que é? Para que serve? E como usar? Percebam que da minha gagueira do início do programa, a firmeza com que vos digo agora, milhões de anos-luz se passaram. 66 eu diria, sem problema de me assustar.
Então, Sebastião, nós podemos olhar, a depender do comportamento, para nós mesmos e nos enxergar. Se nós nos enxergamos, é porque nós existimos ainda ali. Se o telescópio, como diz o pessoal da NASA, afastado 66 milhões de anos, observaria aqui onde nós estamos agora, olhando para nós, eles viriam dinossauros ainda. Muita coisa começa a ser reexplicada. Daí a importância de morrermos esse ano para renascermos diferentes no ano que vem. Como vai você? Melhor agora na tua presença e viajando no espaço-tempo rumo à eternidade. Eu fiquei imaginando duas situações. O professor Hugo Filástica do Nascimento e, ao mesmo tempo, a perda de tempo quando nós vemos investimentos como o da NASA para viajar para fora, posto que está tudo dentro. Seria somente o preparo, a coragem para viajar para dentro. Ou, do contrário, esse povo mentiu para a gente. Porque o Hugo, com mais de 45 anos de professor de medicina, fazendo mais de 30 cursos, ele acha a causa e a cura de todas as doenças dentro da própria pessoa. Quem desejava curar, ele dava os mecanismos. Então, quando você vê Leon Denis falando que tudo que existe no universo existe dentro de nós. Tudo que existe dentro de nós existe no universo. Gibran, num único átomo, tem tudo que existe na Terra. Então, ao invés de estudar a Terra inteira, eu estudo um átomo. Que é o que nós fazíamos, eu e você, desde o Egito. Sim. Por exemplo, já estudando os átomos nesse sentido. E, ao mesmo tempo, Joana dá uma guinada um pouquinho, sobe uma oitava. Tudo que existe num átomo existe no universo. Ou seja, átomos são universos em miniatura. E quando viajamos dentro de um átomo, nas dobras do tempo, já enxergamos coisas fantásticas. Principalmente quando você enxerga um átomo como um universo, constituído basicamente de 3 universos somados, que nós chamamos de universos intraatômicos, elétrons, prótons, nêutrons. E principalmente no portal da energia nêutron, você viaja para o mundo subatômico. Aí nós chamamos dos intra-reinos. E percebe que dentro de cada partícula subatômica existe vários reinos somados do que nós chamamos infra-reinos. Então, intra-reinos, sub-reinos e infra-reinos. E quantos reinos existem, conforme Galileu coloca na Gênese, que não daria para descrever antes do bóson de Higgs, do quanto de energia. Então, viajar no tempo, como você mostrou, não é difícil. Agora, eu quero pagar o preço para essas viagens, porque o professor Hugo, enquanto alguém estava fazendo o ritual da apometria para sair do corpo, ele já tinha ido, atendido o paciente, retornado e estava sentado de braços cruzados, olhando eles fazer o ritual. Sai do corpo quem tem moral, quem tem conhecimento e quem tem propósitos. Por isso que Pietro Baldi fala, qual cientista que imaginou que para estudar o fenômeno era preciso mudar moralmente? E não apenas compreender o fenômeno estudado, vivê-lo, tornar-se, e depois uma transfusão de alma no qual eu e ele somos um. Será que já chegaram a essa conclusão? Sebastião, chegar a essa conclusão é fácil, admitir que ela é real que é difícil, né? Porque propomos aceitar. Quando você se propõe a aceitar, tem uma coisa que é muito interessante, vou falar sobre jogo de pôquer num programa como o nosso. Olha que audácia de derrubar toda a cadeia de sistema espiritual. Dizem que quando você senta numa mesa de pôquer e tenta achar o mais fraco, o pato da mesa, se você não consegue achar, você é o pato, né?
E isso eu acho que vai, como tudo é cópia de tudo, isso me saúda e me vem à mente agora para dizer que se eu realmente olhar num centro espírita e conseguir achar o meu irmão na Idade Média, se o outro do lado não conseguir achar, e for o único que não achou, talvez seja porque ele já esteja vivendo naquela Idade Média. Então, é muito habitual para ele, é muito usual, é muito corriqueiro e ele não consegue se identificar. Seria uma dessas facetas. Admitir certas afirmações, até ditas por nós, ou vinda através de nós, ou interpretada por nós, dito por outros, é de uma audácia extremamente... o que me salvaria? Que palavra que eu posso usar? Porque a audácia já é tudo. Porque é de uma arrogância, é de uma molecagem, sabe? Dizer, não, eu acredito, é sério, eu acho que isso é. Não, mas você vai se ferrar, porque você vai ter que... Não, tá, vamos, eu acredito, eu acho que é certo. E isso vem sendo feito desde quando nós começamos, e as principais marionetes dessa encenação espiritual somos nós. E isso nos causou tantos vai e vens, tantas intempéries, tantas provações, e vai nos causar mais ainda, que dizer que intra, extra, mundos existem, e admiti-los quando eu não consigo admitir que eu minta, né? Quando eu não consigo admitir que eu sou um tarado, quando eu não consigo admitir que eu sou um covarde, quando eu não consigo admitir que eu sou tantas coisas, fica difícil. E o despertar da consciência nos pega no colo, nesse exato momento, e nos traz de volta. Nos traz de volta porque nos pegou em algum lugar. Nos traz de volta, da volta, ou para a volta, que nunca volte a ignorância, o desespero. Eu me lembro dos desesperos que eu tinha quando... Eu era um cara desesperado quando eu cheguei aqui. Eu tinha um desespero. Uma vez eu tranquei com você, nós começamos a conversar. Eu disse, eu vou ser preso ainda, eu vou morrer, o que vai acontecer? Você olhou para mim e falou, nada vai te acontecer. Eu falei, você deve estar de brincadeira. Você falou, não. Eu falei, caramba, nunca nada me aconteceu. Mas outras coisas que iriam acontecer e você nunca disse. Eu não estou dizendo que seja você um mágico, um adivinhador, mas as coisas que você sempre percebeu por estar em outras sintonias, sempre esteve a tempo desses 60 milhões de anos-vida. E isso nos fez bem. Nos judiou muito, mas isso nos fez bem. Você nos fez acreditar em muita coisa, em muitos mundos. Nos fez ler com outros olhos um André Luiz. Nos fez acreditar com outros ouvidos em Joana de Ângeles. E chegar aqui contigo hoje, no despertar da consciência, tendo o privilégio e a honra de falarmos em um último programa dessa série desse ano, é muito gratificante olhar para trás e ver que estou enxergando bem mais do que 66 milhões de anos-luz. Apresentar esse programa hoje, a maneira de Marcos Aurélio, desde quando sentamos pela primeira vez na cadeira da TV Mundo Maior e não da Rádio Boa Nova, que lá o ritual era, apesar de ser o mesmo, era um pouco... É muito importante para nós. Falar sobre o tempo, que foi o tema que mais e sempre me cativou no meio espírita, e estar junto contigo nessa, eu acho que é o que me deixa mais exaltado.
e falar contigo de uma maneira, não no rito televisivo, mas no rito que eu sou. Eu sou assim lá fora. Eu não preciso falar com a audácia de um apresentador e nem com as minúcias de um narrador. Eu não preciso ser preciso. Hoje, aqui, eu só necessito ser verdadeiro. E nós... Pois não. Pode continuar. E nós estamos falando de inframundos. E nós criamos todos esses mundos em nós. E nós nos chocamos por afinidade ou nos afastamos por individualidade quando os encontramos lá fora também. E recriminamos no outro sempre aquilo que enxergamos em nós. E dessa forma, lendo de novo André Luiz, nós podemos dizer que esse Carlos Chagas ou esse André Luiz sentou, afastou-se 10.000 anos, enxergou o nosso lar, afastou-se, nós sabemos que não é necessário, mas só para a unidade de medida e para um referencial macro. Afastou-se 20.000 anos, enxergou os missionários, a casa de transição fabiana, e foi tratando-se do mesmo indivíduo, tratando do mesmo problema, tratando da sífilis, tratando dos problemas da bebida e dos problemas da comida. Nós estamos no fim do ano. Se quer começar a se sentir um André Luiz, olha para a genitália, para o estômago e para o fígado. E ele fez esse desdobramento, se desmembrou em 10 capítulos, são 10 livros? 12? 13. A série principal. Se desdobrou em 13, se desdobrou em 12. Na vida continua, Mostrou que começava já é 2023. Então, veja que você volta a falar dos reinos, dos micros, dos infras, dos intra, como começou lá na primeira. Um português ruim da bexiga. Nossa, como era ruim. Sebastião não falava um S, meu amor de Deus. O plural dele era uma coisa tacanha e terrível. Não é? E mas com aquela simplicidade, 24 horas por dia debruçado num livro, estudando, debatendo e se esforçando cada vez mais para que o corpo pudesse acompanhar o espírito, ou que sofresse menos com o espírito. E nós gravamos DVDs e fomos para a porta de centro vender DVDs. Muitos. Não tinha sexta, não tinha segunda, não tinha sábado e não tinha domingo. Não tinha quilometragem. Era daqui para São Paulo, era daqui para Bahia, era daqui para Tucumã, nossa primeira cidade que nos recebeu com tanto carinho, com tanto respeito no Pará. Depois começamos a ir daqui para Crispim, Goiás. Depois começou-se a ir Piauí. Chegamos à França, chegamos à Inglaterra, chegamos aos Estados Unidos, debruçados em cima de um esforço. E eu não estou dizendo que esse esforço veio precedido ou se assegurado ou ladeado por uma certeza. Não tinha isso. O que nós fizemos por hoje está bom. Então vamos parar? Não, vamos fazer melhor. Aqui, onde nós estamos aqui, ali naquele canto ficava o computador onde eu fazia a arte, o César Ayala ajudava a fazer isso. Nós tínhamos uma equipe que passava por aqui, passava por ali. E nós não tínhamos certeza do amanhã. Foram muitas idas e vindas, que eu não poderia deixar de passar desapercebido na gravação daquele que se propõe ser o último do ano de 2022. E o primeiro do ano de 2023, como foi João Batista. Então, voltemos a falar dos intras, dos infras, voltemos a falar dos comportamentos nossos e desse esforço, que agora é macro,
Porque naquela época nós gravávamos um DVD com um programa. Esse programa era uma palestra num centro, era um encontro, era o máximo que nós tínhamos, uma Handicam de mão da Sony, prata, um programa e um computador da Dell. Era um esforço micro, saía por aí vendendo, nossa, compra, por favor, compra. E hoje uma palestra dessa atinge milhares, milhões. Hoje é no macro. A responsabilidade é... Se nós dissermos aqui hoje, tem um DVD, existe um DVD que nós precisamos vender, porque ele vai te dizer, daqui a pouco tem 10 mil vendidos. Tudo mudou. Nós mudamos. Você não mudou. Se fosse diferente, também estaria aqui falando que você não mudou. O português melhorou bastante. Melhorou um pouquinho. Nossa, hoje eu tenho vergonha de dizer que sei o português perto de você. É uma coisa fantástica. Aí veio Pamela Ulio, aí veio Crispins, né? Porque tem um Espírito Santo, que eu já... Aquele que você me levou para almoçar com ele. Goiás e o de Piauí. Piauí. Floriano. E tudo isso falando em célula, falando em... Na verdade, esse é o único programa do mundo, esses são as únicas personagens deste mundo que teve um micróbio como apresentador, né? Ele nos apresentou, a célula nos levou, o átomo nos apresentou ao Crispim, nos apresentou a Pamela, nos apresentou a todos os nossos. Não foi nenhum, foi um átomo. Foi falando de átomo que tudo isso começou. Foi falando de elemental. Numa época que, se você falasse dentro de uma boa nova sobre elemental, você era convidado a se desconvidar a estar ali, né? E nós começamos pelo elemental, como representante da nobre classe que hoje somos, já fomos e sempre seremos, a classe atômica. E fomos desmembrando. Aí quando desnudamos os átomos, percebemos que haviam coisas antes dele. Aí fomos até lá aonde a voz ainda não chamou. E vimos que ele se desprende de algo maior. No outro segundo dissemos, nada desprende, porque nada sai dele. No outro segundo nós dissemos, e ele vai estar aonde você estiver, desde que a sua proposta... Aí nessa proposta vem Galileu e diz, olha, mas existem tantos reinos. Falou, então não é só aqui o mineral, o vegetal. Aí vem Sebastião e fala, olha, nós podemos pegar o amor pronto, nós podemos pegar a boa vontade pronta, nós podemos pegar todas as coisas que existem ou vão existir nesse mundo pronto, porque elas têm reinos. Olha só que coisa fantástica. Aí em um segundo momento ele surge com um halo amor. Eu falava que halo amor. Meu Deus do céu. Estava difícil com átomo, né? Aí passa um tempo a mais e começa o que é, para que serve, como usar. Eu falei, meu Deus. Porque sem ter vivido aquilo, não dava para ter decorado. Aí nós viajamos outro tanto. O que é, para que serve, como usar, já não era mais... Aí também já não era mais o despertar da consciência. Era o despertar necessário. E o Sebastião volta às origens, parando de falar sobre os átomos e se debruça em cima dos comportamentos. É uma viagem. E a necessidade daqui para frente, que me parece que nós fechamos essa egrégora de 2023, sentados à beira de uma fogueira, olhando para um futuro que é uma criança. E não vai ser fácil, porque essa criança teima em não nascer. Ora por medo, nós entregamos, vamos dizer a pátria coração do Evangelho,
Nós entregamos, agora queremos lutar para tê-la de volta. E você que me ouve sabe do que eu estou falando. Não vai ser fácil, nunca foi. Mas isso me deixa até mais aliviado, porque dessa turma toda que vocês estão vendo aqui, o político sempre fui eu. O Sebastião ia sentado no banco da frente dirigindo o carro, eu ia atrás, eu ia falando, ele falava, menino. Eu falava, Sebastião, um dia a política vai ser a religião de todos os povos, o político que não entendeu isso ainda. Ele olhava para mim e ria, como se dissesse. E uma vez, passando entrando de Campinas para Mariporã, nós estávamos passando dentro do Juqueri. E eu falando sobre isso, abriu uma visão dupla para ele. Ele falou, porque eu tô enxergando 4 pistas. Isso nós estávamos entrando por dentro. Você que já veio de Campinas para São Paulo, sabe que dá para cortar o caminho ali por trás. Nós estávamos passando dentro do manicômio, na verdade. Acho que o maior manicômio do Brasil. E nós falávamos sobre política. E essa política que um dia vai reger o mundo, também rege o mundo do micro, dos infra, dos intra, dos extracorpóreos. E nós começamos a olhar para ela agora de uma maneira diferente. E nós não sabemos como ela vai nos olhar de volta. E essa criança, que é 2023, chora, mesmo sabendo do compromisso que tem. E esse último programa, ele tem esse condom de pegar essa criança no colo, essa responsabilidade de trazer este ser à vida. É o primeiro nesgo, é o primeiro rasgo de lucidez na direção dessa criança, que hoje, como sempre, precisa vir. Agora vamos entender de fato, Bezerra de Menezes também já havia dito, né, que a política é a religião da nação. Falávamos em Bezerra naquele momento. E não só isso, já que essa criança, que é o ano de 2023, traz como proposta uma nova república, a República da Liberdade, não mais a República dos direitos sem deveres, mas a república proposta por Leon Denis. Se quer ter direitos, cumpra primeiro os seus deveres. A liberdade ficou menor, segundo Rui Barbosa, porque a verdade é maior do que ela. E a tese começou com: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, há 3 âncoras, segundo Rui Barbosa, que Deus deixou ao homem. O amor à pátria, que agora nós estamos aprendendo o que é isso, quem já não sabia. O amor à liberdade e o amor à verdade. O amor à pátria tem um preço, mas maior ainda é a liberdade. E maior do que ambos, a verdade, porque somente a verdade nos leva para a eternidade. Se necessário abrir mão da pátria para ficar livre, abriremos. Mas há determinados momentos que eu vou abrir mão da minha liberdade para ficar com a verdade. De repente, como Sócrates, meu corpo pode ficar preso, mas permaneço com a verdade. E é o que vai nascer a partir de 2023, que vai colocar o Brasil entre as 4 potências até 2026 no máximo. E entre as 2 primeiras, se não a primeira, até 2030. Como a gente está falando, assim também foi como a profecia de Leon Denis no Socialismo e Espiritismo. E jamais o socialismo e comunismo reassumiria no Brasil. Porque quem pensa que o comunismo ia assumir, parece que está dormindo de fato, né, Marquinhos? Sim. Porque o comunismo já assumiu, já está com quase meio século. E com seus tentáculos foi minando todas as situações e moldando a mente inocente. É nítido isso.
Eu vou repetir o Conde de Monte Cristo para vocês que assistiram, que é aquele rapaz que colocaram uma máscara no rosto dele. No início do livro é algo interessante, porque está mais ou menos desse jeito. Ele é preso e, perdão, não coloca uma máscara, ele volta para casa. Mas ele é preso e tem um senhor de idade na cela junto com ele. O senhor olha para ele e diz: eu vou te dar algo que vai salvar a sua vida. Ele olhou e disse: o senhor vai me dar a liberdade? Eu falei: não, isso pode te tomar, eu vou te dar o conhecimento. Depois de ler isso, é difícil você voltar para casa, para o corpo, sem... É difícil. Você vai me dar liberdade? Eles estavam presos, você vai me dar liberdade? Não, só alguém pode te tirar. Eu vou te dar o conhecimento. E essa pílula dourada pela espiritualidade, você vai encontrar ela no coração dos inocentes, em primeira mão. Lembrando que somente o inocente pode matar pela primeira vez. Isso é muito claro com Ariano Suassuna. Quando perguntaram para ele de quem que você tem medo, ele falou: dos inocentes. Ele falou: por quê? Quem pode matar pela primeira vez? Só o inocente. Então, não é de se brincar com esse pessoal, não. Eles levam a coisa muito a sério. Eu vim pensando nele, e quando eu atravessei a barreira de São Paulo para Mato Grosso para vir gravar, eu até esqueci. Mas daqui a pouco me vem, ele vai voltar. Mas a proposta desse programa, Sebastião, como o último, quando eu recebi da Neuza, quando a Neuza disse: olha, o Sebastião quer gravar para nós soltarmos como... Eu falei: poxa, eu deveria ter a obrigação de fazer um revival, né? Tudo que nós fizemos até agora, o que nós vamos... Eu falei: será que as pessoas vão compreender? Porque esse último programa é diferente, porque o Despertar da Consciência saiu do estúdio. Nós, eu e você, sem marcarmos, nós nos encontramos na frente do exército. Ninguém marcou nada. Eu fui porque meu coração mandou, e você, eu não sei por que fui. Mas nós saímos de dentro do estúdio, numa maneira de mostrar a todos que à frente, antes que alguém discuta isso, mas à frente de nós dois foi o respeito a todos os outros pensamentos. Nós respeitamos tudo e todos. Mas pela primeira vez, talvez em séculos de existência, nós tivemos a coragem de pôr um corpo na frente de um espírito. E dissemos: olha, nós precisamos dizer o que nós entendemos sobre isso. Que o espiritismo não fique só nos púlpitos. Que a mensagem espírita não fique só nas salas de passe. Pela primeira vez, o corpo foi à frente do espírito. Porque nós temos no espiritismo uma formidável posição de nos odiarmos, mas com fraternidade. Né? Nós nunca falamos manso, dissemos pouco, mas nunca agimos em nada. E a hora que eu te vi lá, por exemplo, eu falei: aê, Manganão. Duvidou de mim, conseguiu segurar a bucha por quanto tempo? E nós nunca discutimos se você era desse lado, se você tinha uma coloração que eu tinha outra. Nós nunca discutimos isso. Mas por incrível que pareça, nos encontramos. Senhor dos Anéis, 2 torres. Chegam para o rei e dizem: escuta, mas nós somos em quantos? Ele falou: nós somos em 2000. E eles? Eles são em 100.000. E nós vamos? Foi mesmo assim. Nos encontraremos no campo de batalha. Não importa quem ou quantos sejam, nós vamos estar lá. E nós fomos lá. O Despertar da Consciência soltou cada um para o mundo, no mundo, com o mundo e pelo mundo, e nós nos encontramos. Num dia de chuva, você numa barraca e eu numa outra barraca.
E a primeira vez que nós nos encontramos, eu era moleque de short, porque eu andava de short, né? Era novo. Hoje já estou com 53. E você era um moço que ainda não andava de boina. Faz tempo, hein? Ainda tinha cabelo ainda. Tinha. Usava um pouco. Tinha um Não pouco. usava barba, mas usava cabelo e preto. Ah, hoje esses dois velhinhos se encontrando. Eu sou bem mais novo que você. Fala um pouco, Sebastião, pelo amor de Deus. Eu estava imaginando aqui, quando percebemos que agora o que nós chamamos de política se tornou uma cortina que vai dividir o tempo outra vez. Porque é um grande vestibular onde você escolhe a verdade ou a mentira. Você escolhe a bondade ou a maldade. Você escolhe a benevolência ou a maledicência. Você escolhe exaltar valores dos outros seres, não importando o grau evolutivo, ou a difamação e assim por diante. Se fôssemos buscar nas leiras do tempo, falaríamos que é a separação do joio e do trigo. Mas o próprio Cristo, num dado momento, quando eles insistem, falou, deixa crescer juntos. No final, se for o caso, a gente arranque e queima. Mas hoje nós chamamos que o queimar era o fogo da transformação. Porque qual o sentido da vida se o mais experiente, o mais virtuoso, não tivesse o menos experiente, o menos virtuoso? Quando Jesus fala, amar os que vos amam, que recompensa tereis? Qual o esforço que a gente faz para amar quem nos ama? E esse momento é isso. Nós estamos vendo 3 humanidades. E nós sabemos que existe a humanidade intraterrena, a nossa e a extraterrena, falando grosseiramente. Mas nós estamos falando dentro de uma só humanidade, essa da superfície, dividida em 3 grandes grupos: o quente, o frio e o morno. O morno e o frio se cuidem, né? E o mais interessante é que o morno terá chance. Ou melhor, o frio terá chance, porque teve a coragem de escolher. De escolher. Verdade. O morno, não sei se ficará no planeta. Deixa eu só relembrar uma coisa, Sebastião. Lembra? Olha, se eu tiver errado, eu vou errar em nomes, mas eu não vou errar na essência, tá bom? Acho que foi o psicopata. O que é o psicopata? O psicopata é aquele, hoje está na moda, né? Depois do drummer e todo mundo, hoje todo mundo grava, quer saber. Mas, salvo engano, foi o bandido de River Green. Ele foi julgado ao modelo norte-americano, onde a população é chamada para testemunhar o julgamento, né? E dezenas de vítimas, centenas de vítimas, os parentes compareceram ali. E nós sabemos que o psicopata, ele é um cara que vai da realidade à psicopatia, à ausência de realidade, mas nunca se desprega da realidade. Ele não desvirtua. Ele está sempre ali. Ou seja, ele não tem sentimentos. Tanto que é um cara que tem uma simpatia fantástica, mas uma memória, porque para ele não importa o que eu fiz para você. O que importa é o que está acontecendo. De bom para ele. E todos disseram na cara dele, eu vou te matar um dia, você vai morrer. A morte saía de todas as bocas. E ele sorria. Ele recebia aquela recompensa em palavras. Mas aí chegou um senhor de barba branca, e não estou falando em estereótipo não, de Zeus, de Deus, não, um homem. E olhou para ele e disse, olha, o senhor matou a minha filha. E ele deu um sorrisinho, ele disse, mas eu sou cristão.
E por ser cristão, Jesus me disse que eu tinha que perdoar. Não me resta outra. Eu estou vivendo o maior dilema da minha vida. Ou eu deixo de ser cristão e abandono tudo aquilo que eu... Ou eu assumo que sou cristão, agora aqui na sua frente. E ele disse, eu não vou negar a Jesus. Eu te perdoo. Naquele momento, uma lágrima. Daquele ser que disseram que nunca poderia ter sentimentos. Rolou no canto do olho. Ele sentiu a força do perdão. Isso é uma história real. Eu me emociono em falar nisso porque me pega de jeito essa história de perdão, porque um dia nós sabemos que o perdão vai ser um vício terrível. Mas hoje ainda, porque se você não se magoa, não tem por que perdoar. Eu não vou negar a Jesus. Eu te perdoo. Eu vou lembrar a todos vocês, lembrar a nós também, que o perdão só cabe a quem faz, a quem fica parado. Que agora eu lembro, porque o morno, o frio ainda teve chance de... O morno, você tem que agir para ter direito a pelo menos um perdão. Você tem que ter feito. Óbvio, está aí esses meninos que hoje não passam de uma fase, porque eu lembro vocês dos 2 leões africanos, se não me engano é Sombra e Escuridão, que estão até hoje no museu. Eles raciocinavam, aliás, eles tinham o intelecto de ser humano, eles caçavam suas vítimas. Do mesmo jeito que esses meninos se comportam, os psicopatas. Mas um perdão retirou uma lágrima de um psicopata. A força da palavra, quando vem do exemplo, arrasta multidões, arrasta mundos. E nós estudamos que um átomo, quando decide ir para a esquerda e não para a direita, leva consigo milhões, bilhões de outros. Então era um momento de nós irmos para a rua e não deixarmos sozinhos. Há um momento para tudo nessa vida, já diz o Eclesiastes. Momento embaixo do sol, da terra, da água, do ar. E eu acho que esse momento nós cumprimos primeiro com muita serenidade, depois com muita responsabilidade, rodeado, firmado e alicerçado por muito amor. E isso é espiritismo. Chico Xavier não fugiu quando precisou. Na época era Collor, quando alguns livros dizem hoje que ele diz, foi Floriano. Quando nós não podemos esquecer que existe vida antes dessa, nós esquecemos. É aquele bandido, é aquele safado, ninguém tem vida passada. Quando não há necessidade de se relembrar vida nenhuma, porque há toda a justiça ali naquela identidade, não, mas ele pode ter sido um assassino, que tem agora tem que... Um nazista, um isso, um aquilo, né? A palavra nazista voltou a estar na boca de muitas pessoas, sem analisar o quão mal faz isso, o quão pernicioso é isso, só de lembrar, quanto mais falar. Então, aos nossos irmãos era necessário, eu vi as brigas, as homéricas brigas e ressalvas do Robson Pinheiro, que pôs no peito a bandeira do Brasil e cantou o hino. Não cantou nenhum hino espírita, um hino nacional. Essa foi muito para mim poder dizer que se ergues da justiça, clava forte, verás no exemplo que um filho teu não foge à luta. E eu vi centenas, milhares de irmãos que já tive o prazer de estar junto nos encontros da Boa Nova, nas gravações de rádio. Nas palestras não, porque eu nunca fui chamado para palestra. Nunca.
Não, deixa eu... Sudminúcio não pode ouvir falando, eu ouvi nem em Marinápolis. Mas do restante eu nunca tive esse chamado, né? Mas eu já cruzei com todos esses irmãos quando nós estivemos pela Boa Nova. E fomos para a rua. Fomos lá dizer o que fomos, o que queremos, tremulamos nossa bandeira, choramos quando perdemos, resistimos quando tentaram nos tomar. Mas a violência não nos socorreu, o desespero não nos socorreu, a mentira não nos visitou. Ficamos serenos ali, parados. Se quiser levar meu corpo, leva. Mas daqui eu não saio. Vamos viajar no tempo numa outra espaçonave agora? Sim. Só para ver algumas incoerências entre o Espiritismo que nós amamos e confessamos na prática e aqueles que falam que são espíritas, mas parece que ainda não entenderam o que é o Espiritismo. A primeira situação é que tudo cresce e tudo evolui desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser um desses átomos. Então, você há de convir que, segundo Leon Denis, antes do éter cósmico, que a gente acreditava que surgiu esse átomo, ele fala, não, tem um fluido mais sutil do que ele. E é de lá. E hoje nós chamamos de psiquismo divino. Mas para que ele possa se unir para estruturar o éter cósmico, você tem que considerar que é uma porção do elemento original. Mas vamos viajar bem rapidamente, dar um salto aqui para o ser humano e analisar somente o seu corpo. Quantas vidas se unem para compor só o nosso corpo biológico, onde cada célula é uma consciência, porque vários autores assim narram, sem contar André Luiz, que fala que um átomo é um aglomerado de forças vivas, que a matéria mental que deu origem a ele é composta de seres incontáveis. Mas nós acreditamos que cada núcleo tem a sua lei, assim como o átomo, os elementos atômicos, etc. Uma molécula, uma célula, um tecido, um órgão, um sistema, um corpo. E quando Allan Kardec, desejando entender a alma do mundo, ele narra para nós que nós estamos dentro de seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Nós fazemos parte desses seres. E nós ficamos imaginando, bom, são encarregados de fazer a Terra progredir. Então é justo você imaginar que cada país é um desses seres. E no nosso caso, a consciência do nosso país é Ismael. Já tinham dito isso. Já tinham dito. Então veja aqui. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir. No nosso caso, Ismael. Então, todas as vezes que nós falamos o amor à pátria, estamos falando a quem? Que é a consciência de nossa pátria. Não é o Ismael? Sim. Então, tudo que fizermos por amor à nossa pátria, estamos fazendo a Ismael. Mas Ismael não é semelhante a um sistema dentro do corpo crístico? Sim, uma célula do Cristo. Tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequenino, é a mim que o fazeis. Agora você pode dar asas à imaginação para buscar o pequenino. Então, quando nós falamos de política, seria a arte de governar em favor desta unidade consciencial, onde visaria o bem do conjunto e não o bem de si próprio. Se é a religião da nação, então supõe-se que a política é o estatuto interno da nossa pátria, então que regeria a nossa pátria. E não estou falando ainda da Carta
magna. Não estou falando dela ainda, porque essa é a lei dos homens para tentar aplicar o que seria a lei desse Ismael. Que com certeza ele deseja o Brasil como um só rebanho, um só pastor. E curiosamente você percebe no Brasil a síntese de todas as raças. E se ele está como o coração do mundo, para de fato tornar-se a pátria do Evangelho, hoje cientificamente sabemos que o coração tem 5.000 vezes a potência para transferir informações e valores para o corpo como um todo do que o cérebro, que simboliza-se ou é simbolizado pelos Estados Unidos, que atualmente parece que nós tivemos uma morte cerebral, né? E se esse coração parar? Porque ele vai ser parasitado se deixarmos acontecer o que pretendem. Porque ele vai ser apenas um parasita, um hospedeiro que vai alimentar o joio, que nós chamamos de comunismo, pela América Latina como um todo, etc. E aí, quando nós estamos buscando a liberdade, não a minha, não a sua, a liberdade para um povo que compõe a consciência regida por Ismael. Tente imaginar agora a falange de Ismael. E pode ficar à vontade para imaginar o Ismael como o perispírito da nação, que é o modelo organizador que organiza e mantém a vida, dentro de algo maior que nós falamos que é o próprio Cristo. E sabemos que no corpo, quando um vírus é perturbado, contrariando a lei de harmonia, ele pode matar o corpo inteiro em poucas horas. Quando algo destona dessa lei de harmonia. Então, quando você pega um lado que quer quebrar a indústria, quebrar o agronegócio, você não tem mais direito à propriedade, família não vale mais nada, a vida não vale mais nada, A sua língua não vale a mais língua nada. não vale mais nada, porque quer desvirtuar até a própria língua, né? A bandeira, os símbolos nacionais também não valem mais nada. Em que isso vai se transformar? Porque conforme nós vemos outros países vizinhos, então o empresário que tinha 10 supermercados, por exemplo, o Estado ficou com 9 e deixou um para o empresário. Só que eles comeram estoque, como a gente fala no popular, e acabou. A maioria dos empresários fugiram, ficaram alguns corajosos, mas onde está o alimento? Por isso, mais 95% de miseráveis no país vizinho, que você sabe qual é. E vendo todas essas lições, porque nós temos 3 maneiras de aprender, de adquirir sabedoria, conforme Confúcio, você lembra, né? Pela imitação, pela experiência ou pela reflexão. Eu quero ir pela reflexão, que é o mais nobre, segundo ele, aprendendo com o erro do outro, ou eu sou um papagaio de pirata, que como essa grande massa que foi catequizada, né, que foi doutrinada, e às vezes num debate não sabe, nós estávamos vendo outro dia 2 jovens debatendo, uma feminista e a outra... Eu já vi esses terríveis esses. E a outra, não, mas aborto é um caso de saúde pública. Ela falou, mas você sabe o que é saúde pública? Uma menina, né? Exato. Me defina. Então, Eu não sei, eu tenho aqui a definição. Defina, já que você navega tão bem por esses mares, me diga do que é composto o teu barco. Pois é. Você vê, então, tanto que vira Aí, papagaio. a vergonha foi tanta que ela chegou num ponto e disse, não, desculpa, eu não sei o que é.
pelo menos teve a coragem, né? Ele deu grande passo. Aquilo ali eu vi um estado de honradez, Sim, porque sim. aquilo ali alguma coisa Tocou. mudou. Alguma coisa tocou ali. E várias outras situações que ela defendia, quer dizer, papagaio de pirata, alguém que repete. São Quer dizer, vários. não tem a experiência. Se tivesse a experiência, seria já alguma coisa. Não importa se a experiência é nobre ou não, mas tem a experiência própria. E essa turma nem a experiência própria tem. Repete um jargão. E agora, poucos que estão perto, mas graças a Deus já somamos quase 30 milhões, Brasil afora. Mas se os empresários de variado porte, tanto do comércio varejista, quanto da indústria, quanto do agronegócio, de todos os meios, se eles não pararem agora para lutar pelo direito à propriedade, de defender a propriedade, ter a liberdade de ir e vir, etc., eles não vão ficar com nada. Porque tudo que eles fizerem agora, porque foi o caso do comandante da nação, disse, veja o que cada um pode fazer. Porque quem vai libertar o país é o povo. Eu queria justamente chegar nesse ponto, porque é aí que também o meu caminho de visão de vida, ele chega a uma encruzilhada. Porque num ponto nós vimos um homem que não estava preparado, entre aspas, comandou por 4 anos e fez aquilo que qualquer preparado, por mais preparo que tivesse, não conseguiria fazer. Só que nesse exato momento, nós queremos que ele continue, e esse é o que me causa medo. E não fique preocupado com o que eu vou dizer agora. Porque eu vejo que a maioria quer que ele continue por não ter que assumir. Responsabilidade. Porque quando há alguns dias atrás eu vi ele na beira do riacho, aquilo é muito simbólico para mim. Né? Nós já vimos esse filme. Exato, é muito simbólico. Quando você vê ele dizendo, olha, eu sou vocês. Se ele é nós, ele é povo. Se ele já está em nós, ninguém nos tira. E isso foi o que me deixou preocupado. Porque se nós acreditarmos nisso com muita fé, nós passaremos por essa tormenta melhor e sairemos melhor. Nós passamos isso aqui no Despertar. Hoje não vou tocar no assunto, mas, pelo amor de Deus, foi uma tormenta desgramada. Mas todos fomos Sebastião na hora que precisou. Não precisamos dizer, continua aí, ninguém pode tocar, ninguém pode. Não, me dá minha parte. Eu vou levar, leva a tua. Aí a hora que olharam para nós, só via você. Né? Aí eu me sentei esses dias e falei, será que não é hora de olharem para mim e ver o presidente? Mesmo ele não estando lá, será que não é nesse exercício que nós vamos transformar? Me chegou a esse ponto de, olha, discutindo isso num programa como o nosso, fomos longe demais. Mas a vontade é que, poxa, porque se isso não acontecer, não vai ficar cômodo demais, porque esse quartel vai permanecer por 4 anos. Eu me vi fardado de novo, com todo respeito a quem nunca foi, pelo amor de Deus, não é isso. Eu respeito todas as posições contrárias a isso, não é isso. Mas eu senti de novo. Meu olho brilhou e eu chorei. Será que não é a hora de nós, aquele moço do lado de lá do córrego, que já disse que está do lado de cá, não está na hora de alguém olhar do lado de lá e ver que nós temos o mesmo rosto? Quem desses vão permanecer por 4 anos? Será que não é essa direção? Então eu fico me perguntando se agora, para o bem não dele e não do país, mas para o bem nosso, não está na hora de nós assumirmos que nós somos o presidente, num exercício de livre pensar, livre agir, reto pensar, reto agir e reto fazer. E é tudo isso que ele quer, porque nós estamos
viajando no tempo, que nós estamos gravando o programa dia 13, mas estamos falando de 29. Já aconteceu a comprovação da fraude, Tem isso já também. aconteceu todo o derrubar, o desmascarar dos personagens. Só que nós pleiteamos, antes disso acontecer, liberdade, baseado na verdade. E o amor à pátria, o amor à família, o amor a Deus. Mas sabendo que, a partir do momento que eu estou pleiteando liberdade à luz da verdade, eu estou assumindo o compromisso de tornar-me um ser livre. Por isso tem responsabilidade. Qual é o nosso slogan? Só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume responsabilidade. Então, a cada mensagem diante dos quartéis, nós falamos disso. Nós estamos pleiteando algo que nós vamos ter que lutar por esse algo. Não adianta jogar nos ombros das Forças Armadas. Eles podem nos ajudar. Nós somos. Nós somos as Sente a Forças farda Armadas. no couro, mesmo sem Exato. nunca ter vestido. Só que é todos nós. Então, todas as células desse corpo, todos os cidadãos brasileiros, não importa de onde eles vieram para compor esse corpo, porque o nosso corpo veio elementos de todos os lugares do cosmos. É uma síntese. Então, agora nós vamos ter que mostrar na prática, como você falou, que o diferencial do despertar é isso. O que nós somos aqui no estúdio é o que nós somos lá fora. Não tem diferença. Não Pode parar e representamos. conversar na rua que não vai dar diferença nenhuma. Não estamos representando um papel. Por isso, nesse instante, fazendo um balanço, rememorando comportamentos e responsabilidades neste ano de 2022, abrindo os espaços mnemônicos para o nascimento de um 2023 que nós vamos construir o que nós pleiteamos. Porque não adianta você pedir a Deus a oportunidade de trabalho do bem e depois querer que Ele faça. Nós vamos lá, como fomos, né, fizemos o grito de guerra, Forças Armadas, salve o Brasil do comunismo. E nós? Tecnicamente, temos mais ou menos lá 300 mil homens. Mais 1.500.000 dos 5 anos de reservistas. Mais 1 milhão, mais ou menos, dos CACs, né? E o restante da população, nós somos quase 220 milhões. Quem está disposto? Não sei se você lembra daquele filme. A gente pode até ficar depois encarregado, a Pâmela, que é a nossa memória extracelular. É o SEDOC do programa. Então, Pâmela, aquele filmezinho que o moço, um jovem, entra na igreja, pastor, ou creio que era um pastor lá pregando, e ele convoca, né? Quem aqui está disposto? E aí, quando falaram o que nós temos a ver com guerra, falou, mas aqueles que foram enforcados ali na praça não eram os de vocês? Os próximos não pode ser vocês? E o pastor quis dar uma, né? Que religião não tem nada a ver com política, com guerra. Ouvi muito isso. E aí, alguém tem a coragem, né? A mocinha que levanta primeiro, né? E aí vai todo mundo se apresentando, porque se não lutarmos pela nossa independência do Brasil, porque agora, hoje, 29, a essa altura, nós já sabemos que tem muita coisa acontecendo para invadir o nosso barco. Agora, se nós não unirmos para salvar o nosso barco, vamos deixar afundar? Vamos sair machucadinhos, talvez, como o próprio Divaldo fez uma profecia, não sei se você... Não. Vamos sair um pouco machucados, mas sairemos com a vitória. Então não temos dúvida disso, porque nós estamos pautados na verdade, por isso que a vitória é nossa. E o lado contrário não trabalha com a verdade, trabalha com o engano. Embora podemos ser semelhantes aos 300 Gideões,
Jericó. Sucumbiu com um canto. Sim. Então, o ano vindouro é de muita luta, de transformação interior, mas eu deixo a mensagem para você que o nosso programa está chegando no fim. Vamos. Pode fazer uma retrospectiva outra vez em alguns segundos para quem embarcou agora, para encorajar ir lá no começo da live e revê-la. Nós começamos dizendo, Pamela, Neuza, começamos do início. Começar do início é pleonasmo, né? Porque no início eu disse que o português do Sebastião era um horror. E eu termino mostrando os horrores do meu português. Então, começando do início, já para celebrar isso com força, nós falamos que conforme você se afasta, falamos com base em quem já havia dito. Quanto mais você se afastasse da Terra, com mais exatidão você viria tempos mais remotos. Se se afastasse 66 milhões de anos, segundo alguns pesquisadores, você poderia ver dinossauros na Terra. Pulo para o final dizendo que existe uma criança no entorno da Terra pronta para assumir, para nascer. E que ela vem encontrando dificuldades. Volto para o meio da nossa palestra, mostrando todos os seres intra, infra e extracorpóreos que estão no entorno da Terra, de vária gama de reinos. E essa criança, não falei no início, mas vou só lembrar Miramês, que nunca nos faltou, no livro Maria, como foram feitos para que Maria pudesse voltar à Terra, como foi limpo, como foi. Maria está de novo à nossa porta para renascer. Seu nome agora é 2023. E toda essa guerra de pensamentos, proposital, não do nosso lado, mas enérgico, sim, do nosso lado, como fez Jesus, com energia e não com violência. Nós respondemos e colocamos o Espiritismo na rua. Espiritismo prático, à luz do dia, para que nós pudéssemos mostrar um nesgo, um rasgo, foi desse mesmo jeito que eu disse no início, de lucidez, para que a atração fosse feita e a consumação fosse planificada e Maria tomasse, essa criança tomasse. Não posso me furtar a dizer de quantos abortos não devem ter acontecido nesse meio tempo. Em toda a orbe, por irmãos nossos com dificuldade de nascer neste meio. Uns por capacidade de mais e vontade de menos, outros por vontade de mais e capacidade de menos. Mas nós também somos responsáveis por esse clima em que o globo terrestre vive nesse exato momento. Estou em 2029 falando sobre guerra na União Soviética. A maior crise que os Estados Unidos já pôde ter na vida. E só porque levantou o véu sobre um fato, uma mentira. Nós estamos falando de guerras por todo o mundo. E ainda que intelectual, inventiva e na área do pensamento no Brasil. Criamos um perispírito em torno da Terra de dúvidas, de medos. Mas Maria precisa nascer. Maria precisa e como uma autoridade suprema, como disse alguém antes de mim, mas para o mundo em que viemos, ela será a última. Vai nascer como a última e terminar como a maior de todas e a primeira, como disse João Batista há tempos atrás. É responsabilidade nossa nos dois campos sermos enérgicos aqui e purificadores lá, para que 2023
daqui a exato 3 dias, possa nascer de novo. Que esta espada, que é um instrumento e como ferramenta, que é o despertar da consciência, possa no programa de hoje ter lhe tocado de uma tal forma que o perdão do homem de Greenville ou de River Green te toque também, para que possamos dizer que nessa guerra só haja ganhadores e nunca perdedores. Porque nenhum fio escapará, nenhum filho meu será abandonado. Voltarei e buscarei todos, e serei responsável, e como Bezerra de Menezes, peço licença para ficar no orbe até que o último dos meus filhos sejam resgatados. E como Bezerra nós terminamos pedindo que a paz do Cristo esteja convosco, ontem, hoje e sempre, e que nós, através do despertar da consciência, possamos ser unos contigo, unos com a pátria, sensatos para com o mundo e amorosos para com o Brasil. Um beijo no teu coração. E aí, está preparado para exercitar a maior lição desse programa? Foi a do perdão, para permanecer com o Cristo em espírito verdadeiro? Então nós te convidamos para o próximo domingo, para falar mais intimamente desse perdão, dessa caridade, como entendia Jesus, que é benevolência com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as falhas dos outros. Nós queremos diante agora do acolhimento, porque agora, Marquinha, vai ser o exercício do acolhimento de quem escolheu o lado contrário. Não ser. Não ser. E agora nós precisamos ofertar a outra face, porque o choque de consciência para os que foram ludibriados e enganados Sim. com esse encantamento, quer dizer, direitos sem deveres, facilidades. Já estive aí. Nós já estivemos, todos nós. Agora é a nossa vez de mostrar que somos cristãos com Cristo. Não por acaso o programa do dia 21 com a Pâmela Ulho foi o Jesus descrucificado. E a nossa mensagem também do dia 25 foi falando desse Cristo na ação, na vivência, nesse acolhimento. E o esforço mais profundo ainda, Marcos, para os que ficaram em cima do muro. Que no pleito, os mornos, que no pleito votaram nulo ou não votaram, eximiram da responsabilidade. Porque o sofrimento consciencial, o choque de consciência é mais doloroso do que os que escolheram. E vamos nos esforçar ao extremo para ser um só rebanho, um só pastor. Então, gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. Siga a nossa programação e aguardamos vocês no domingo com essa mensagem para o novo ano, já que no dia 21 falamos do Cristo, no dia de Natal falamos outra vez do nascimento em espírito verdadeiro. Marquinho foi muitíssimo feliz em lembrar de Nossa Mãe Santíssima, que foi a consciência pacificadora que escolhemos como patrona do nosso país, da nossa nação. E agora ela renasce em espírito verdadeiro para que o Cristo encarne no comportamento de cada um. Paz profunda. Os fótons, me perdoe, Sebastião, mas a corrente de fótons ainda está aí. Está. E a corrente de fótons são as virtudes dos céus. São frações de nossa própria consciência, de incontáveis consciências, que de acordo com o espaço que abrirmos em nós. Por isso, gratidão a vocês, gratidão profunda, Marco Aurélio, a Valéria, todos os seus, o nosso amigo que veio contigo. Marco Antônio. Marco Antônio, então você vê, o Marco duplica fácil. E é branco. Um moreno e um mais clarinho. Um moreno e um branco.
Aline Gonçalves, toda a sua família. Deus abençoe imensamente neste ano tanto esforço, tanta dedicação, tantos seres que você trouxe ao mundo como doula. Quantas mães você está transferindo o seu conhecimento de mãe consciente, que trouxe 2 filhas de parto normal e ensinando outras mães a fazer o mesmo. Um de cesárea, quando não dá conta que a cesárea também é de Deus, que a medicina é de Deus. Deus a abençoe imensamente, assim como César Ayala, Neuza Marques, todos os seres que nos ajudam, esses corações solidários, fraternos, empresas e emissoras parceiras. Encontramos vocês daqui a pouco, dentro de Maria, o ano de 2023, encarnando o Cristo em espírito verdadeiro. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.